E aí, pessoal? Vamos para mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar sobre área de superfícies planas, tá bom? Vamos explorar todas as áreas e resolver muito exemplo. Cada área nós vamos resolvendo aí, cada situação resolvendo algum tipo de exemplo, tá bom? Então vamos direto para a aula. Tem muita coisa para a gente ver. E a gente vai começar das mais básicas até umas áreas um pouco mais complicadas, tá bom? Isso é bem simples também, não vai ter nada do outro mundo. A área do retângulo, a gente sabe que ela é dada pela base vezes a altura, né? Base vezes altura é assim que é calculada a área do retângulo. Então, se alguém tiver um terreno retangular e quer calcular a área, basta para isso calcular de frente e de fundo, né? Que o pessoal fala, né? Ou seja, base vezes altura, que no caso é comprimento versus largura, né? Afinal, altura, nosso entendimento de altura é para cima, né? Mas em matemática acaba se chamando de altura, né? Então, multiplicar, se tem 3 de 7 de frente e 10 de 20 de fundo, por exemplo, tem 140 metros quadrados de área. O exemplo que eu trouxe aí para a gente resolver foi esse exemplo aí um pouquinho mais complicado, que não basta apenas fazer a multiplicação, né? Mas é que a gente vai resolver aqui. Vamos lá, então nós temos, ele diz o seguinte, encontre a área do polígono é dada entre parênteses, determine x. Então a área essa área aqui, ela é 24 metros quadrados. Então é um terreno que tem 24 metros quadrados. A única informação que eu sei é que de frente aqui vale x e de fundo, né, vou chamar de fundo, né, vale x mais 2. Então eu sei que a área é calculada x vezes x mais 2. Então, minha área vai ser x vezes x mais 2 igual a 24. Então, x vezes x eu tenho que aqui é x ao quadrado mais 2x igual a 24. Então, x ao quadrado mais 2x menos 24, isso aqui igual a 0. Então, nosso discriminante aqui, nosso delta, né, vai ser igual a b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 24. Então, fazendo agora aqui esta conta, nós vamos ficar com o seguinte. Delta igual a 4, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 96, menos 24 dá mais 96. Portanto, delta é igual a 100. Tá certo? Delta igual a 100. 96 mais 4 igual a 100. O restante da fórmula de Bhaskara a gente sabe que é menos b mais ou menos, né? Menos b mais ou menos delta. B mais ou menos a raiz quadrada de delta, certo? Sobre 2a. Então vai ficar menos b. Então o meu b aqui é 2, então vai ficar menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10 dividido por 2. Então x' vai ser igual a 10 menos 2 dá 8, dividido por 2, 4. X duas linhas é 10 menos 2 com menos 10 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2, que dá menos 6. Ó, pessoal, 4 e menos 6. Só que não pode ser não pode ser negativo, né, pessoal? Não existe medida negativa, não existe menos 6 metros. Então, essa daqui não pode, a minha resposta correta é x igual a 4. Portanto, um dos meus terrenos vai ser as dimensões vão ser um vai ser 4 e a outra vai ser 4 mais 2, ou seja, que justamente dá uma área de 4 vezes 6. Então, as dimensões são 4 e 6. 4 de frente, né? Se eu trouxer para cá, então vai ser 4 aqui de frente e aqui é 6 de fundo, ok? 4 e 6
Tranquilo? Espero que vocês estejam vendo tudo direitinho aí, perfeito. Vamos aí para a próxima área. A próxima área é a do quadrado, bem simples também. Um quadrado é um polígono de 4 lados iguais. Basta pegar o lado A vezes A que dá A ao quadrado. A questão que nós vamos resolver é essa aí, ó. Determina o lado de um quadrado, sabendo que se aumentarmos seu lado em 2 centímetros, sua área aumenta em 36 centímetros quadrados. Então é o seguinte, ó, eu tenho um certo quadrado, vou tentar desenhar aqui o quadrado, pelo menos a ideia dele. Nós temos aqui um certo quadrado, ok? Que media x, certo? Que media x e foi aumentado esse quadrado. Foi aumentado esse quadrado aqui, ó. Foi aumentado esse quadrado em 2 unidades. Agora ele é x mais 2. Claro, aqui eu tinha uma certa área e quando eu aumentei esses 2 centímetros, agora ele é A mais 36, que é o que ele diz, aumenta 36 centímetros quadrados. Então vamos lá. Se aqui aqui é x, então meu A antigamente era x ao quadrado, que é como eu calculo essa área. Essa outra nova vai ficar o seguinte, ó. A minha área, vou botar aqui, a minha área vai ser igual a, o lado agora é x mais 2, isso aqui ao quadrado, tá certo? Só que não é só a minha área, né? É A mais 36. É minha área mais os 36 que aumentou, não é assim? É o valor da minha área agora. Bom, mas esse A eu sei que é x ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado mais 36 igual, vamos desenvolver isso aqui. Isso aqui é o quadrado do primeiro mais 4x mais 4, ok? E aí eu vou poder cortar x agora ao quadrado com x ao quadrado, ficando apenas com 4x igual, o 36 já está aqui, né, ó, parado, e eu vou botar o 4 que está ao lado do 4x, passando para o outro lado vai ficar menos 4. Então 4x é igual a 32. Portanto, x é igual a 32 dividido por 4. Logo, x é igual a 8. Então, x é 8. Então, antes, esse quadrado aqui, qual era a área dele? A área dele, como ele era 8, 8 ao quadrado, minha área era 64. Eu aumentei 2. Então, em vez do lado ser 8, agora o lado é 10. Então, minha área agora é 10 ao quadrado, que dá igual a 100. Justamente, né, pessoal? Aumenta 36 centímetros, de 64 para 100. Ok? Isso aqui é só para conferir, essa última parte aqui é só para conferir. Ele quer que determine o lado do quadrado, né? O lado de um quadrado, ou seja, determinar o lado do quadrado. O lado aqui, a resposta é essa aqui, 8. Só para mostrar a vocês que realmente, se eu aumentei apenas 2 centímetros, a área aumentou em 36, né? A área agora do paralelogramo. Nós temos uma área no paralelogramo aí, então a fórmula também é base vezes altura. Afinal, o retângulo, o quadrado, são exemplos de paralelogramo. Quando ele vier desse formato também, o valor dele também a fórmula também é a mesma, base vezes altura. Bom, ele para determinar a área desse paralelogramo aí. Agora é o seguinte, nessa questão aí, não tem altura. Não tem um segmento da altura, ou seja, eu vou ter que descobrir quanto é que vale essa altura aqui, ó, tá certo? Quanto é que vai valer essa altura aí? Tá até de vermelho aqui, ó, o valor dessa altura. E aí isso aí, para isso aí eu vou recorrer aos conhecimentos que eu tenho e vocês têm já de trigonometria. Por quê? Porque se eu calcular aqui, ó, em relação ao ângulo de 30 graus, já que eu tenho um ângulo, eu tenho um cateto oposto e tenho uma hipotenusa. Aqui ele vai formar um ângulo de 90, né, pessoal? A altura sempre forma um ângulo de 90 com a base. Então vai ser o seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é 6.
Mas o seno de 30 graus a gente sabe, a gente viu na aula passada, né? O seno de 30 graus é um dos ângulos notáveis, a gente sabe, é 1 sobre 2. Esse aqui vai ser igual a altura sobre 6. Isso aqui vai me dar 2 vezes a altura igual a 6. Isso implica dizer que a minha altura é igual a 3. Ok? Isso aqui implica dizer que minha altura é igual a 3. Então, descobri a minha altura, não descobri a área, que ele quer a área do paralelogramo. Opa, mas se eu já tenho a altura, então a minha área fica fácil, porque a área eu sei que é a base vezes a altura. Logo, a área é igual à base. A minha base vale aqui, ó, 8. Né, ó? Essa é a minha base, 8. A altura que eu acabei de descobrir, 3. Então, a área desse paralelogramo é igual a 24. Unidade, metro, né? O metro é unidade quadrada, então 24 metros ao quadrado. Legal, né? Usando aí trigonometria com áreas e tal. Bem legal. Cada conhecimento um puxa o outro. Triângulo, a gente sabe que é a base vezes a altura dividido por 2. Se o triângulo for equilátero, então a fórmula é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se o triângulo for equilátero, que é um triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Tá certo? Se os 3 lados forem iguais. Bom, e aí nós temos a fórmula também do trapézio. A fórmula do trapézio, qual é a fórmula do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa daí é a fórmula do trapézio, né? A fórmula que a gente tem para calcular. Então a gente já viu aí a área do retângulo, né? Que é base vezes a altura dividido por 2. A gente viu a área do quadrado, que é o lado ao quadrado. Vimos aí a área do paralelogramo, que é a base vezes a altura. Nem sempre a altura é dada, você vai ter que achar com conhecimento de trigonometria, como a gente fez. E a gente viu também agora a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Quando o triângulo for equilátero, A ao quadrado, raiz 3 sobre 4. É isso, ó. Fórmulazinha aí, ó. A ao quadrado, raiz 3 sobre 4, essa última aí. E a base agora do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vai anotando, vai fazendo uma listazinha bem legal e tal, para poder fixar cada áreazinha dessa, cada fórmula de área dessa. Vamos lá, determinar a área desse trapézio aqui, ó. Determinar a área desse trapézio. Bom, a gente viu, acabou de ver que na fórmula eu vou precisar, na área do trapézio, eu vou precisar de base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O que é que eu tenho? Eu tenho que a base maior vale 10, que é essa base, ok? Eu tenho a base menor, que está lá em cima, a base menor, que vale 6. Eu não tenho a altura. É isso que me falta. O que me falta é a altura, tá certo? Então eu vou ter que calcular aqui, ó, a minha altura, ó, formar um triângulo retângulo aqui e calcular. Essa altura aqui, que vai formar um ângulo de 90 também aqui, né, ó. Toda altura, pessoal, forma um ângulo de 90 com sua base. Ângulo de 90 com altura, eu também vou usar da trigonometria, certo? Só que agora eu vou ter que ser esperto, ó, porque agora esse lado aqui não vale 10 e eu não tenho a hipotenusa, né? O que é que eu tenho aqui, na verdade? Né? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem de verdade. Ó, eu sei que esse lado inteiro, a base inteira, base maior, vale 10. Mas até aqui, ó, ela vale 6. Então, se ela vale 6 e ao total vale 10, então aqui vale 4. Legal? E eu quero descobrir que a altura. Então, olha o que é que eu tenho. Em relação a 60 graus, eu tenho um cateto oposto e um adjacente. Opa, quando eu trato cateto oposto e adjacente, eu estou tratando de tangente. Então, a tangente de 60 graus é o cateto oposto, vale H, sobre o cateto adjacente, que vale 4. Mas quanto é a tangente de 60 graus? Tem que lembrar lá daquela tabelazinha dos produtos dos ângulos notáveis. A tangente de 60 graus, ela é justamente a raiz de 3. Ok? Ela é igual a raiz de 3. Então, a altura sobre 4. Meu objetivo é descobrir a altura. A minha altura eu já tenho agora 4 raiz de 3. Descobri aqui o valor da altura. Legal? Agora nós vamos descobrir
quem a área, né? Quem vai ser a área agora do nosso trapézio? Dá para fazer aqui. A área do nosso trapézio. A nossa área vai ser igual base maior, 10, base menor, 6, vezes a altura, que é 4 raiz de 3, tudo isso aqui dividido por 2. Portanto, a minha área é igual a 16, aí 4 eu posso cortar com 2, que vai dar 2, vezes 2 raiz de 3. A minha área é igual a 32 raiz de 3. Ok? 32 raiz de 3. Mais uma área aí calculada, a área do trapézio. Tá certo? Aí a área do trapézio calculada. Vamos lá. Próximo é o losango. A fórmula de calcular o losango é através das diagonais. A diagonal maior vezes a diagonal menor, né? Considerar D2 a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Bora resolver este exemplo aqui, ó. Nós temos que determine a área dos polígonos nos casos abaixo, sendo o metro a unidade de medidas indicada. No caso, o polígono da gente vai ser o nosso losango, certo? Então, o que é que eu tenho que observar dessas três medidas aqui, pessoal? A minha fórmula, vocês sabem que a fórmula para calcular a área do losango é a área, vai ser a diagonal menor vezes a diagonal maior, dividido por 2. Ficou tortinho, não foi, pessoal? Mas vamos tentar dar uma melhoradazinha nisso. Né? Mas vocês sabem que eu vou precisar do produto das diagonais, então é isso que eu tenho que olhar. A diagonal maior tá ficando cada vez pior, mas eu chego lá. Então vamos lá. Aqui a área vai ser igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá vendo como ficou melhor? Então vamos lá. O que é que eu vou olhar? Quem é a diagonal maior, pessoal? A diagonal maior vai ser essa daqui, ó. Tem que ir de ponta a ponta. Diagonal maior, no caso, 8. Então 8 vezes diagonal menor vai ser essa aqui, ó. Tá certo? Então vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 6 dá 48 dividido por 2 igual a 24. Tá aí a resposta, a área, né? 24 no caso, metros quadrados, porque ele diz que metro é a unidade de medida. Próxima questão. A diagonal de um losango, né? Agora o outro exemplo, diz o seguinte. Estão entre si como 2 está para 7. Determine a área desse losango, sabendo que a soma das suas diagonais é igual ao perímetro de um quadrado de 81 centímetros de área. Então, bora lá. Nós temos que a diagonal menor está para a diagonal maior, assim como 2 está para 7. Professor, como é que você sabe que aqui em cima é a diagonal menor, né? Ou seja, porque aqui o 2 é menor que o 7. Por isso que em cima fica a diagonal menor, embaixo a diagonal maior. Ele diz que a soma das duas diagonais é igual ao perímetro, que é perímetro, a soma de todos os lados, de um quadrado de área de 81 centímetros de área. Bom, mas para calcular a área de um quadrado, eu uso L ao quadrado, tá certo? Então, quer dizer que quando eu calculei L ao quadrado, eu obtive 81 centímetros, tá certo? Isso significa dizer, se eu colocar a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui, corta aqui as raízes, que o lado vai ser igual a raiz quadrada de 81, 9, tá certo? Portanto, pessoal, o que é um quadrado de lado 9? Onde todos os lados valem 9. 9, 9, 9 e 9. Portanto, o seu perímetro é 4 vezes 9, que é 9 mais 9 mais 9 mais 9. Isso aqui é igual a 36. Portanto, a diagonal maior mais a diagonal menor vai ser igual a 36. Pessoal, aqui eu vou usar nossos conhecimentos de proporção, né, ó. Para resolver isso aqui, ó, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que a diagonal menor sobre a diagonal maior, isso aqui é igual a 2 está para 7. Uma maneira que tem de resolver isso aqui usando as nossas ideias que a gente usou lá em proporção. Diagonal maior mais a diagonal menor está para a diagonal menor, assim como 2 mais 7 está para 2. A gente viu isso na aula de proporção. Então, vamos lá. Quanto equivale a diagonal maior mais a diagonal menor? Opa, a gente descobriu aqui, ó, 36. Então, é 36 está para a diagonal menor,
Assim como 2 mais 7, 9 está para 2. Meio pelos extremos aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que 9 vezes D é igual a 36 vezes 2, 72. Então, a diagonal vai ser 72 dividido por 9. Logo, a nossa diagonal vai ser igual a 8. Tá aqui ela, ó. A nossa diagonal menor vai ser 8. Tá certo? Então, eu tenho um valor aqui da minha diagonal menor. E quanto é que vai ser minha diagonal maior? Opa! Se a soma da diagonal maior mais a diagonal menor era 36, eu já sei que a diagonal menor é igual a 8. Então, isso aqui vai ser igual a 36. Então, eu posso dizer que a minha diagonal maior vai ser 36 menos 8. Portanto, nossa diagonal é igual a 28. Pronto. Já sei o valor das diagonais. A questão não quer saber os valores das diagonais. A questão quer saber a área. Bom, mas a gente sabe que nossa área para o losango é diagonal de uma vezes o diagonal da outra, né? Produto das diagonais dividido por 2. Logo, isso aqui vai ficar diagonal maior. Vai ficar 8 vezes 28. Isso aqui dividido por 2. 8 vezes 28, eu posso cortar 8 por 2, ó. Aula de fração. 4 vezes 28. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 28. Vai dar 80, com mais 3, 112, não é assim? 112 centímetros quadrados. Ok? Centímetros quadrados. Resolvida aí mais uma questão. Polígono regular. Então, um polígono regular, eu coloquei várias nomenclaturas, né? Mas eu vou precisar aí só do L e do P. L é a medida do lado do polígono, tá certo? Ele está inscrito aqui numa circunferência. Então, o lado desse polígono, então aqui vale L, tá bom? E P é o semiperímetro. O que é um semiperímetro? É a soma de todos os lados dividido por 2. Tá certo? Então, a área de qualquer polígono regular, circunscrito aqui, eu posso dizer que é igual ao semiperímetro vezes M, né? No caso, M é a medida do apótema, né? Ó, semiperímetro é igual ao apótema. Na verdade, eu precisar desse apótema, que é a distância do centro até o lado. Seria a altura, né? Se eu pegar desse triângulozinho pequeno aqui, seria a altura. Tá certo? A área do hexágono regular, muito importante saber, é 3 raiz de 3 vezes A ao quadrado, onde esse A aqui é o lado, viu? De lado A. Então, é 3 raiz de 3 vezes A ao quadrado. Então, se você tem um hexágono aí, quer fazer o cálculo, e ele é regular, né? Ou seja, todos os lados aí são iguais, então você vai olhar o valor do lado. Se ele for, por exemplo, 2, então o resultado vai ser 3 raiz de 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 4, dividido por 2. Aí 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3 raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Tá certo? Só fazer as contas e substituir. Bora resolver um exemplo de hexágono. Determinar sua área de um hexágono regular nos casos onde seu lado tem 8 metros quadrados. A gente sabe, né? Acabou de ver que a nossa área de um hexágono, a fórmula para calcular é 3 raiz de 3 vezes o valor do lado, né? Ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Tá certo? Essa daí é a nossa formulazinha para encontrar a área de um hexágono. Agora aqui ele deu o nosso lado. O lado dele deu 8. Basta substituir aqui na fórmula. Então vai ficar, a nossa área vai ficar 3 raiz de 3 vezes 8 ao quadrado dividido por 2. Logo, a área vai ser igual a 3 raiz de 3 vezes 64 dividido por 2. Portanto, a área vai ser igual a 64 dividido por 2, 32, né, pessoal? Então, vai ficar, ó, 3 raiz de 3 vezes 32. Opa, mas 3 vezes 32 é 96. A área é igual a 96 vezes raiz de 3. E aqui para, porque não pode multiplicar aqui por um número irracional, né? Fica dessa forma, 96 raiz de 3. Resolvida aqui a nossa questão. Outras áreas, expressões agora da área do triângulo. A gente pode calcular o triângulo, pessoal, em função de muita coisa, tá certo? Então vamos ver aqui alguma dessas coisas. A área do triângulo em função dos lados e do raio R, da circunferência circunscrita, certo? Ou seja,
Se eu tenho um triângulo aí, ele está inscrito, né, uma circunferência, né, na verdade, está inscrita, né, nele, ou seja, a área do triângulo em função dos lados e do raio da circunferência inscrita, ou seja, se minha circunferência aqui está inscrita, né, ou seja, está dentro do meu triângulo, e eu tenho o valor dos lados, eu posso calcular o valor da minha área fazendo a seguinte conta. S é igual a P vezes R. Quem é esse P? P é o nosso semiperímetro. Semiperímetro é quem? É a soma dos lados dividido por 2. E é assim que eu vou fazer a minha conta, tá certo? E aí eu faço a soma dos lados, divido por 2 e multiplico pelo raio da minha circunferência. Outra maneira que você tem de calcular a área do triângulo. A área do triângulo é em função dos lados e da respectiva altura. Você tem um triângulo normal e só tem os lados. O valor como eu calcular? Eu vou calcular o semiperímetro, ou seja, somo todos os lados, divido por 2. E aí eu vou jogar nessa formulazinha aí. Jogou, faz as substituições e tchau, resolvido. Por exemplo, vamos fazer ela aqui na prática. Quem vai ser o meu P? Meu semiperímetro aqui. Vai ser somar 8 mais 7 mais 5. E vou dividir tudo isso por 2. O perímetro é igual a 8 mais 7 é 15, com mais 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Meu perímetro é esse. Agora eu vou pegar a minha fórmula. S vai ser igual a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de P, P no caso aqui é 10, vezes, agora, 10 menos um dos lados, no caso eu vou começar pelo maior até o menor, 10 menos 8, vezes 10 menos 7, vezes 10 menos 5, ok? Então, S é igual a 10, raiz quadrada, né? S vai ser igual a raiz quadrada de 10 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 10 vezes 2 é 20, vezes 3 dá 60, 60 vezes 4 dá 240, né? 4 vezes 3, 12, 24, 240. Então, S é igual a raiz quadrada de 240. Tá bom? E aí você pode deixar dessa forma ou pode tentar simplificar aqui, né? 240 é a mesma coisa de ser 24 vezes 10, não ajuda muito. 8 vezes 3 vezes 10. Então, pode deixar também somente dessa forma aí. Se quiser, você simplifica mais aí para encontrar, tá bom? A ideia é que vocês aprendam só a usar. Percebam que vai ser sempre, ó, semiperímetro vezes P menos A, P menos B, P menos C, que foi o que a gente fez. Tá certo? P menos 6. Vamos lá, outra maneira que você tem de calcular a área do triângulo, agora em função dos lados e do raio da circunferência circunscrita. Tá certo? Então, eu tenho um triângulo, aqui, ó, vocês conseguem observar aí pelo desenho. Nós temos um triângulo, ABC, com os lados A, lado B, lado C. E nós temos uma circunferência que passa pelos seus vértices, né? Ó, circunscrita. Passa por fora. Circunscrita quer dizer fora, né? Maneira de calcular, faz o produto A vezes B vezes C e divide por 4 vezes sobre R. Quem é R? O raio dessa circunferência. Esse R aqui, ó. Tá bom? Aqui é como se fosse R. Esse meu R aqui é o raio da circunferência. Dessa outra questão aqui, ó, ele pede para a gente calcular, fazer o cálculo aqui, né, do raio do círculo, né? Ou seja, fazer o cálculo aqui da área do raio do círculo. Bom, para mim fazer o cálculo do raio aqui do círculo, a hora que ela está inscrita, né, pessoal? A circunferência aqui, ela está inscrita. Ela não vai cair nesse caso, ó, porque a circunferência está dentro e não fora. Ela vai cair nesse caso aqui, ó. Leva vocês para mostrar. Vai cair nesse caso aqui, ó. Tá certo? Vai cair nesse caso aqui. Aí eu quero descobrir o valor do raio. Bom, para isso, eu vou precisar, para me descobrir o valor do raio, jogar nessa fórmula aqui, né? Para jogar nessa fórmula aqui, é importante que eu saiba quem é a área e quem é o semiperímetro. O semiperímetro é fácil. Eu tenho que calcular primeiro a área lá. Tá bom? Então, como é que eu vou calcular a área lá? Vou calcular a área usando essa fórmula que a gente acabou de usar, ó. S é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B
raiz quadrada, né? P menos B vezes P menos C. Ok? Esse aqui é o valor. Quem é o P? O P vai ser a soma de 8 mais 9 mais 7. 8 mais 9 dividido por 2, né? 8 mais 9 é 17, com mais 7, 24. 24 dividido por 2 igual a 12. Então, descobrimos nosso P. Então, o valor da nossa área aqui vai ser igual a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 12 vezes, aí os P vai ficar 12 menos o maior lado, vou botar primeiro, 9 vezes 12 menos 8 vezes 12 menos 7. Tá certo? Então o valor aqui da minha área é igual a raiz quadrada, tá certo? É a raiz quadrada de 12 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então vai ficar 12 vezes 3, 36, vezes 4, vamos fazer o contrário, né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, 60 vezes 12, tá certo? Então S, eu vou fazer assim, S é igual 12 vezes 3, 36. Para poder ficar melhor a minha conta, eu vou fazer assim, ó, 36 vezes 4 vezes 5. Por quê? 36 tem raiz quadrada, 4 tem raiz quadrada e 5 não tem, por isso que eu fiz isso. Então 36 vai dar 6, raiz quadrada de 4 vai dar 2, e a raiz quadrada de 5 não tem, vou deixar 5. Então 6 vezes 2 dá 12, raiz de 5. Ficou mais fácil, né, pessoal? Porque fazer a conta com números muito altos. Então vai ficar 12 raiz de 5. Então vamos lá. Isso aqui é o valor da área. Lembre-se, a questão está pedindo o raio do círculo. Ah, professor, por que você fez isso? Bom, se ele quer saber o valor do raio do círculo, e eu tenho essa fórmula, S igual a P vezes R, que é o raio, né, do círculo, e eu tenho já S. Quem é S? 12 raiz de 5. Quem é o perímetro? Semiperímetro. Deu 12. Fizemos esse cálculo aqui em cima, ó. Fizemos ele aqui em cima, ó. Ok? 12. Então, 12 vezes sobre o raio. Portanto, o meu raio vai ser igual, posso cortar esse por esse, raio vai ser igual a raiz quadrada de 5. Tá aí mais uma questão resolvida, usando duas fórmulas para encontrar a nossa resposta. Expressões agora da área do triângulo, mais uma vez, de outra maneira. Agora, a área do triângulo é em função dos lados e do seno do ângulo compreendido entre eles. Ou seja, quando tem um ângulo aí entre os dois. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o valor, um triângulo. E aí eu tenho, vamos supor que eu tenho um ângulo A aqui, ó. Tá bom? Eu tenho dois lados. Aí eu tenho um ângulo A aqui. Então, a fórmula é meio. Eu multiplico B vezes C, né? Multiplico os lados. B vezes C. Certo? Vezes e multiplico pelo seno do ângulo A. Posso fazer a mesma coisa pelo ângulo B, só que agora, claro, eu multiplico C e A, que são os lados envolvidos na história, e multiplico pelo seno de B. E em C, claro, multiplico A vezes B e multiplico o seno de B, dividido por 2, claro. Determinar essa área aí, ó. Então, o que é que eu vou precisar? Vou fazer a minha área, essa minha área, vai ser igual a meio, pelo que a gente viu na fórmula, vezes 8 vezes 6 vezes o seno de 135 graus. S vai ser igual, 2 eu corto com 8, dá 4. 4 vezes 6, 24. Vai ficar 24 vezes o seno de 135 graus. Aí a gente vai lembrar também da aula passada, né? Bom, na aula passada a gente viu que nós tínhamos um triângulo, uma circunferência trigonométrica, né, dividida aí em 4 lados. Se esforcem para considerar isso uma circunferência. Sabemos que aqui é de 0 a 90 graus, aqui é de 90 a 180 graus, e aqui é de 180 a 270 graus, voltando a 360 graus. Então, 135 graus é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, concorda? Então, ele está por aqui.
ok? 135 graus. Então eu quero fazer uma redução ao primeiro quadrante, quero descobrir que ângulo é esse aqui que ele corresponde. A gente viu na aula passada, voltem aí e assistam novamente, a aula passada que era o seguinte, ó, se eu quero descobrir esse ângulo alfa, bastava fazer 180 graus menos 135 graus. Então, alfa corresponde a 45 graus. Ou seja, esse meu S é igual a 24 vezes, vou dar um espaço aqui, seno de 45 graus. Ah, e o seno é positivo ou negativo? Para o seno é positivo, positivo, negativo e negativo. Logo, isso aqui é 24 vezes... Qual é o valor do seno de 45 graus? Aí vocês estão lembrados, é a raiz de 2 sobre 2. Olha na tabela que foi dada também na aula passada. Então, isso aqui vai ficar 24 dividido por 2, 12, raiz de 2. Está encontrado aí o valor da área, beleza? O valor da área aí, 12 raiz de 2. Área do círculo agora e suas partes. Nós sabemos que a área do círculo tradicional é π vezes o raio ao quadrado, né? Essa aí é a forma para encontrar a área de qualquer círculo. A área da coroa circular, ou seja, eu vou fazer a área da maior menos a menor. Então, é π vezes r ao quadrado menos π vezes r ao quadrado menor. Ou seja, quando eu colocar π em evidência, vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado pequeno. Então, o resultado aqui vai ser o seguinte, exemplo aí, determinar a área dessa coroa circular vai ser igual a π vezes 6 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, a minha área é igual a π vezes 36 menos 16. Então, a minha área vai ser igual a π vezes 20. Então, a área é 20π. Ok? A área aí é 20π. Tá aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, né, pessoal? Essa daí era a última, né? Nosso último exemplo. Valeu, galera. Tchau, tchau.